Olá, como estão? Espero que bem. Bom, olha só, eu tinha feito um vídeo que é anterior a esse que eu estou fazendo agora sobre o mesmo tema, a crítica ao DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E eu não tinha acabado de falar tudo que eu queria falar sobre essa crítica. E quando eu li, já dava com 45 minutos de vídeos. Não pode ser, vai virar 2 horas de vídeo. Eu já até tinha publicado ele, mas eu não, vou fazer diferente. Eu excluí o vídeo, excluí nos podcasts também. E vou fazer 2 vídeos então. Espero que não sejam 2 vídeos de 40 minutos. Espero que eu consiga. Eu tenho que aprender a fazer vídeo um pouco mais curto, né? Então, para isso que eu também já trago alguma coisa mais estruturada. Tenho um roteiro, porque senão eu acabo me perdendo, porque é muita coisa. Vou tentar fazer 2 vídeos então sobre esse tema, sobre esse mesmo assunto. Esse aqui é o vídeo 1, depois o vídeo 2. Vou separar algumas outras coisas para o vídeo 2 para tentar fazer 2 vídeos um pouco mais curtos, ok? Então vamos ao primeiro vídeo sobre esse tema. E por que eu vou abordar esse tema? Eu vou abordar esse tema porque lá num vídeo meu sobre o mito da doença mental do Thomas Szasz, um vídeo bem antigo meu, tem um comentário que diz assim, eu não vou ler o nome da pessoa que botou o comentário porque não interessa, e uma psiquiatra, pelo visto, e ela diz assim, ela odiou o vídeo e diz assim, para começar, o DSM, assim como o CID, né, que é outra forma estatística de diagnóstico, não são livros de psiquiatria e muito menos a Bíblia da psiquiatria, uma vez que não são nem livros, textos sobre isso. O DSM e o CID são apenas manuais estatísticos e apenas como tais devem ser tratados e aplicados, ou seja, para fins estatísticos, podendo ser aplicados para fins de pesquisa científica, a fim de universalizar a linguagem ou para fins burocráticos administrativos. Eles não são instrumentos de diagnósticos clínicos nem de condutas como seriam as bíblias de psiquiatria. Então ela ficou indignada que eu dissesse que o DSM são livros de diagnósticos clínicos, só que eu não sei onde ela vive. Ou então ela é a única pesquisadora, ou uma das únicas pesquisadoras, eu acho que, não sei se psiquiátrica, que não usa o DSM dessa forma. Porque qualquer prateleira de psicólogo, terapeuta, psicanalista não, terapeutas filosóficos também não, mas de muitos psicólogos, de muitos outros terapeutas e da psiquiatria, está ali o livro onde é dado o diagnóstico de comportamento das pessoas. É assim. Pode ser que ela seja a única pessoa que não use, que eu conheço, que não usa esse livro assim. Mas ele é utilizado assim. E basta fazer uma pesquisa empírica. Eu olho no meu círculo de pessoas, famílias, familiares, amigos próximos, tem um monte, uma penca, se bate num coqueiro, cai meia dúzia de pessoas que foram diagnosticadas no seu comportamento através do DSM e levaram de brinde uma receita para uma droga psiquiátrica. É assim. As escolas, as famílias, pessoas individuais utilizam esse livro, ou as pessoas, ou recomendam que as pessoas vão aos psiquiatras para receberem drogas psiquiátricas. E para isso, eles têm que diagnosticar o comportamento através desse livro. Então, ela até disse para mim, se quiser saber mais, vamos falar. Eu, claro que quero. Mandei um e-mail. Mandei para ela no comentário o meu e-mail. E disse, olha, vamos manter contato, porque me interessa conversar para saber sua perspectiva. Mas eu não sei em que planeta que ela vive. Porque o uso corriqueiro e corrente do DSM é esse. Diagnósticos clínicos de comportamento, de posturas, de sentimentos e da existência da vida humana. Ok. Mas isso me abriu, né, mais uma perspectiva. Pô, mas então é um livro científico que trata de estatísticas. Ok. Então vamos falar sobre isso. Esse vídeo eu quero falar, separar, né, nos 2 vídeos. Nesse vídeo eu quero falar sobre estatística, sobre o que significa o DSM ser um livro de estatísticas, ok?
Então vamos lá, vou pegar meu roteiro aqui para que eu não me perca muito, né? Então eu, pensando nisso, por um acaso, eu estava lá pesquisando e vi uns negócios de estatística que eu gosto, que eu leio outras coisas sobre o comportamento humano, que adoram fazer estatística, sociologia também. E eu não sou estatístico, não conheço muito, pouquíssimo. Eu sou um amador do amador da estatística, mas eu gosto de ler, gosto de saber algumas coisas que tem a ver com a filosofia, com as terapias, com as questões humanas sobre a estatística. E baixei 3 livros gratuitos sobre a introdução à estatística, análise estatística. É muito técnico, embora seja para iniciante, para quem nunca viu, como para mim. Eu baixei esses 3 livros, claro, 40 páginas cada um. Claro, ele oferece um curso no final, mas aí mais para quem trabalha com isso. Mas nesses livros aparecem fundamentalmente os erros que têm que ser evitados para fazer estatísticas. Ok? Então, isso é importante, que a gente compreenda os limites da estatística. É o que eu quero falar aqui agora no começo, tá? Então, claro, vamos lá. A partir um pouco do que eu li sobre isso, tá? Desses livros de estatística. Então, a estatística em si, ela não é prescritiva, ela é descritiva, ok? Então, eu tenho um objetivo, eu quero abrir um centro terapêutico, filosófico em algum lugar do Brasil. Eu quero saber se ali vale a pena. Olha, eu contrato uma empresa de estatística, eu quero que vocês que vai ali naquele local e a partir do meu objetivo, do que eu quero, saber se financeiramente, economicamente ou existencialmente tem essa demanda ali, eles vão fazer várias pesquisas, né? Então eles vão pegar lá a população, a amostra, os elementos, né? Vão fazer correlações, porque a estatística trabalha com correlações de elementos. E vão chegar no final e dizer, olha, Fernando, é o seguinte, olha, aqui não vale a pena, né? Aqui estão os dados, né? Vamos descrever essa população, vamos descrever isso que você pediu a partir de onde você queria abrir. Aqui estão os dados. Tem a demanda econômica ou tem pouca demanda pela questão de que é um lugar pequeno, ou porque tem pouca demanda econômica, ou porque não interessa, ou porque já tem um outro concorrente muito bem que faz melhor o trabalho que você abriria. E eles vão mostrar os elementos dessas estatísticas. Vai me dar possibilidades. Eu vou pegar esses números e vou fazer com eles a interpretação após a estatística. Né? A estatística não faz a interpretação, ela me dá os dados e eu, com os meus objetivos, com a ajuda deles, com as demandas ali, com a ajuda dos elementos matemáticos e estatísticos, que vão me dar as probabilidades ou possibilidades, de sim ou de não, eu vou interpretar e vou fazer com a minha equipe ali, não, vamos ou não vamos tentar fazer ali. É isso que faz a estatística. Ela nos dá uma descrição daquele lugar, daquele objetivo que nós demos, a partir dos elementos que eles vão buscar naquela sociedade, naquele grupo, naquela população, naquela amostra. É isso, né? Então, a estatística, fundamentalmente, ela é descritiva e não prescritiva. Ok? Então, primeiro isso nós temos que ter em conta. Então, o DSM deveria ser um livro descritivo. Tá? Um livro estatístico, descrever. Ok? E dentro desse livro, tem várias questões que são importantes que a gente leva em conta, que são os problemas das estatísticas. Não vou entrar aqui, claro que, por exemplo, uma empresa de estatística vai saber sobre isso. Mas é importante que nós aqui, que não somos da área, também compreendamos que tem limites ou que tem problemas dentro do processo estatístico. Ele é um processo probabilístico. E tem elementos e tem variáveis e tem movimentos dentro da sua área que são importantes que as pessoas estejam em cuidado com alguns problemas. Por exemplo, a primeira, que eu já falei várias vezes aqui, inclusive da psiquiatria biológica, é não confundir correlação com causalidade. A estatística, ela é fundamentalmente uma área de fazer correlações, não necessariamente de encontrar causas e efeitos. Então, supor que uma relação entre variáveis implica causa e efeito
é um passo que tem que ser feito com cuidado. Porque, por exemplo, as pessoas podem dizer, né? As pessoas que tomam mais café são mais estressadas. Ou seja, o café provoca o estresse. O café é a causa do estresse, né? Então, mas é que na verdade não, né? Não necessariamente. Pode haver uma outra variável, um outro elemento aí. Que, por exemplo, é o excesso de trabalho, o trabalho intenso. Então, o trabalho intenso faz que a pessoa tome mais café para ficar mais tempo acordada, mais tempo produzindo, e ao mesmo tempo gera mais estresse. Mas, embora esses dois elementos sejam presentes neste horizonte, não significa que uma causa do outro. Ou, por exemplo, no verão, aumenta o consumo de sorvetes e, ao mesmo tempo, aumenta o número de insolações. Alguém pode dizer, viu, então, tomar mais sorvete causa insolação. Não. Também tem um terceiro elemento, que é o aumento da temperatura no verão, que faz que a pessoa tome mais sorvete e acabe tendo mais insolação. Há correlação, mas não há relação de causa e efeito. Okay? Então isso é muito importante que a gente compreenda. Então o DSM deveria ser um livro estatístico, descritivo, de encontrar correlações. O pulo para saber se uma coisa é causa da outra pode ser que já requeira um outro elemento que não está implícito, que não está ali, ou inclusive que seja de uma outra área que não da estatística. Por exemplo, qual é a causa? A estatística foi lá e viu que não vale a pena, me deu os dados e eu das demandas do serviço terapêutico filosófico naquela cidade, e eu pergunto, mas esses são os dados, mas por que é assim? Ela, não vão saber me dizer. Não sei, nós coletamos os dados, entregamos ele para você, sim, tem essas correlações. Agora, a causa de por que não vale a pena, tem que perguntar na sociedade, na cultura, pode ser uma causa econômica, uma causa cultural, não sei, as causas a estatística não me entrega. Ela me entrega a descrição que ela fez através do que eu pedi. E com as correlações ali. Até pode que me entregue causas e efeitos específicos, mas não me dá a causa de por que não é por que eu acho que não, né? Cheguei à conclusão de que não vale a pena. Por que será? Por que vocês podem me dizer? Não sei. Nós entregamos isso, nós não entregamos a causa e o efeito das coisas. Ok? Então é muito importante não confundir correlação com causa dentro da estatística. No livro, eu peguei ali umas 20, não digo só falácias, né? Mas questões importantes para que na estatística os dados sejam fidedignos, né? Então, a falácia da média enganosa, a amostra enviesada, o tamanho da amostra insuficiente, a regressão à média, a proporção irrelevante. 20, aqui eu não vou ler, tá? E aqui eu peguei o que é e peguei os exemplos que eles mesmos deram ali, muitos até gráficos muito interessantes, para que eu que sou ignorante possa entender bem direitinho. Falácia da agrupação, falácia da projeção, o viés de publicação, a falácia do azar insuficiente, tem um monte de questões. Eu peguei 20 aqui, mas não vou ler, tá? Que é importante que dentro da estatística as coisas sejam feitas de uma maneira tal que os dados no finais podem corresponder às reais probabilidades da realidade. Probabilidades, possibilidades, não certezas. Então a estatística não trabalha com certezas, trabalha com probabilidades descritivas. Muito bem. Vamos então agora, por que se chama Manual Diagnóstico e Estatístico? Vamos lá, vamos agora adentrar ao DSM. O DSM se chama estatístico não porque ele explique os transtornos mediante as estatísticas de causa e efeito. Não. O diagnóstico não é um diagnóstico que mostra causas e efeitos. Ele mostra correlações de quê? De sintomas. Né? Não são causa e efeito. O DSM não é um livro de encontrar relações de causa e efeito, mas de correlações entre critérios. E como é que é feito isso? Isso é baseado em critérios de categorias observáveis. Então, Emil Kraepelin, que a gente vai ver de repente no outro vídeo, que começou isso, né, que é o pai da psiquiatria moderna hoje, trouxe
a estatística para dentro do campo da psiquiatria, no começo do século XX. E isso se tornou uma viga mestra da psiquiatria que se executa ainda hoje, né? Então, lá no Emil Kraepelin, né, ele criou algumas categorias através da observação que para eles eram importantes. Ele, um grupo de psiquiatras ao redor dele e do mundo, que ele fez várias pesquisas, pediu para psiquiatras do mundo mandarem dados para ele sobre os critérios que ele mesmo criou. Então, cada transtorno tem um conjunto de critérios ou sintomas que podem ser contados ou medidos. Por exemplo, para diagnosticar a depressão, se requer ao menos de 5 a 9 sintomas durante 2 semanas. Isso converte, né, a avaliação desses critérios em algo medível de maneira estatística. Tá? Então, a frequência e a prevalência também é importante, né? O DSM se apoia nos estudos epidemiológicos para indicar quão comuns são os transtornos em uma certa população, porque isso é a questão da estatística, a população, a amostra, os elementos. Por exemplo, 5% de adultos sofrem depressão grande ao ano. Isso é um dado descritivo de uma certa população, não é prescritivo e não mostra causa e efeito. Ok. Então o manual busca com as estatísticas o que aquela pessoa me falou ali, que me criticou. Nós buscamos uma linguagem universal. Busca, né, com essa estatística, criar padrões que cheguem ao mesmo diagnóstico qualquer pessoa que observar os mesmos critérios. Então essa uniformidade se mede com estatística de concordância. Ok? O que não acontece, sabemos que não acontece. Já tem vídeos e muitos trabalhos feitos de um comportamento de uma pessoa, um psiquiatra nos Estados Unidos olhar aquele comportamento e através do DSM colocar a pessoa num certo transtorno, e o mesmo vídeo dado para os psiquiatras na França colocam em outro, e na Alemanha em outro, e não tem, essa uniformidade não existe. Tá? Então, por que não existe? Porque a estatística nos dá possibilidades, e as possibilidades elas vêm com lacunas que servem que é necessário uma interpretação dos dados para que se possa chegar a alguma conclusão. E quando fala em interpretação, já não é matemática. E também um bom jogo de linguagem pode fazer com que os dados deem aquilo que eu quero que dê. Eu tinha um amigo meu que trabalhava com matemática e tinha uma empresa de qualidade, e ele dizia: Fernando, os números não mentem. Tudo tem que ser feito com números. Os números não mentem. E eu dizia: e também não dizem a verdade. Né? E dentro desse livro de estatística que eu falei, que eu peguei esses livros, tem lá uma frase que diz assim: se você espremer bastante os números, eles vão dizer o que você quer ouvir. Ou seja, a estatística não é uma ciência exata. Ela dá margem a interpretações. E dá margem a que se use para interpretar ou para descrever os dados. Por exemplo, eu, que fui o cara que pediu os dados, eu posso, quando eu for mostrar os dados para a minha gerência, eu posso descrever um tipo de linguagem ambígua, um tipo de linguagem equívoca, né? Eu posso interpretar da maneira que eu quero, de acordo com os meus interesses. Então a estatística não é uma ciência exata. E o que precisa para que ela seja expressa, é a interpretação de jogos de linguagem, que aí cabe qualquer coisa. Então, a estatística significa baseado na observação de padrões e a sua frequência. E baseado na observação de padrões, esses padrões quem escolheram foi o Emil Kraepelin. Poderiam ser esses, poderiam ser outros. Ele tinha uma teoria na cabeça dele, que não veio dele, veio anterior, mas que ele queria fundamentar, que é que todo comportamento humano, todo desvio comportamental, tem um fundo, tem uma causa orgânica associada. Não é quando a pessoa se comporta mal na sociedade, fora da norma, não é por causa da sociedade. Isso não é a causa.
a pessoa e a relação social ou ambiental. A causa, isso foi o sintoma. A causa está no órgão dela, está dentro, no cérebro. É algum desequilíbrio, algum problema. E é aí que ele foi procurar. E ele criou critérios da cabeça dele, claro, não são completamente aleatórios, era um cara altamente estudado, altamente experiente, mas que tinha um viés que ele queria atingir. E para isso ele criou padrões, critérios que criou padrões. E queria ver a frequência. Mas essa estatística, ela não é causal, ela é correlacional. Não tem nada de causa. Nunca a psiquiatria, dentro de toda a história dela, desde antes de Pinel e Esquirol, antes deles, depois deles ainda que isso ficou mais forte, a questão de encontrar dentro do corpo, né? Não na sua superfície, mas dentro do corpo, um órgão preferencialmente chamado cérebro, a causa dos desequilíbrios dos comportamentais, dos transtornos mentais. Isso até hoje não está provado. E isso não é uma explicação causal do comportamento. Ok? Muito bem. E por que a psiquiatria utiliza as estatísticas? Por que esse livro, DSM, ele é estatístico? Vamos lá. Agora eu vou abrir aqui um livro muito interessante, que eu já falei, eu acho, em outro vídeo, Loucos e Degenerados, uma genealogia da psiquiatria ampliada. Eu não lembro o nome da pesquisadora, depois eu vejo aqui, eu coloco ele depois na descrição do vídeo. Né? E ela coloca aqui a legitimação estatística da degeneração. A degeneração é o conceito fundamental da psiquiatria, da história da psiquiatria, que está até hoje nos DSM-5, tá? A ideia da degeneração, esse conceito está ali. Não com essa palavra, mas a ideia está ali. Então, a legitimação estatística da degeneração. E ela vai dizer assim, essa autora. O certo é que nem o recurso às leis de Mendel, nem as referências à substância germinal de Weismann permitirão Kraepelin, o pai da psiquiatria moderna, que instituiu a estatística, legitimar cientificamente seus princípios neo-lamarckianos e ambientalistas. Então ele queria legitimar cientificamente as questões das heranças da degeneração orgânicas, as causas orgânicas dos maus comportamentos anormais na sociedade. Isso que ele queria fazer, legitimar cientificamente. Qual é o padrão dessa legitimação? A medicina. A medicina objetiva, que tem doenças, que tem livros, que tem diagnósticos, que tem remédios e que não precisa ficar sabendo da história pessoal de cada um. É bobagem na medicina. Chega ali, objetivamente vejo uma doença, vejo um problema, examino o corpo, ou abro o corpo, ou opero o corpo, ou faço algum tipo de exame no corpo e damos um prognóstico, damos ali um diagnóstico, um prognóstico, e se coloca ali a medicação apropriada e tá bom, acabou. Não fica a história de vida da pessoa, a sociedade, não precisa disso. Vamos legitimar cientificamente. É isso que queria Emil Kraepelin. Mas não parecia possível achar uma validação científica para esses postulados após os múltiplos e fracassados intentos de reproduzir experimentalmente a herança de caracteres adquiridos em laboratório. Ou seja, ele tentou, ele foi para anatomia, ele abriu corpos, ele fez a pesquisa das diferenças da topologia, da topografia do cérebro aberto, né, na anatomia, na dissecação de quem tinha transtorno, de quem não tinha transtorno. Ele tentou de tudo, levou o ser humano para o laboratório, abriu ele literalmente para comprovar laboratorialmente, experimentalmente, os seus postulados. E ele mesmo fracassou. Isso não é possível. Não tem nada que me diga de forma plausível que as coisas... Eu ainda acredito que é, mas isso não funcionou. Então o que ele fez? Entretanto, aquilo que os cientistas experimentais não tinham logrado ainda resolver, encontrará outra via de fundamentação científica, que já não será a via fechada do laboratório, porque não funcionou, mas o caminho aberto pelas estatísticas. Então, Emil Kraepelin e a psiquiatria usa a estatística porque não conseguiram ser médicas. Porque não conseguiram fundamentar os seus postulados de explicação dos comportamentos desviantes através do laboratório, da experimentação biológica, física, como a medicina.
puxa, não conseguimos fazer como a medicina faz. Mas ainda queremos estar próximo da medicina. Queremos ser científico como a medicina é. Esse é o nosso padrão. Precisamos usar uma outra forma de fundamentação científica. Vamos para os números. Vamos para as estatísticas. É por isso que se usa estatística. Por isso que o DSM é estatístico. Porque ele não é médico. Porque não é biológico. Porque não é experimental. Porque é fracassado. E mesmo assim, ele depois, escrevendo os fracassos, não, e muitos outros na história, antes e depois dele, Robert Spitzer, do DSM-4, vai dizer, não temos marcadores biológicos no DSM-4. Eles continuam procurando, nessa ânsia de procurar a localização no cérebro dos transtornos do comportamento. E não conseguem até hoje. E o Emil Kraepelin teve uma saída, não, vamos para as estatísticas. É por isso que o DSM é estatístico. Porque ele não é médico, porque ele não é laboratorial, porque ele fracassou enquanto modelo médico. Agora, vamos ao DSM então. Vamos lá. 26 minutos, nossa. Acho que eu vou fazer mais essa aqui e vou parar. Quais são as limitações da estatística no DSM para explicar os transtornos mentais ou comportamentais? Bom, já falamos, né, já falei que o uso de estatísticas não explica o porquê dos transtornos, mas descreve padrões observáveis segundo categorias da cabeça do Emil Kraepelin. Ok? Então, o DSM não captura causas. O DSM diz quais são os sintomas que aparecem juntos. E não por que aparecem, nem como interactuam, não nos dá explicação de fatores biológicos por que eles aparecem dessa maneira e não de outra. Não fala das questões sociais e psicológicas, foge disso. É uma perspectiva de um conjunto que aparece junto como sintomas, mas isso não nos diz a causa de por que isso é assim. Ele também traz um reducionismo de categorias, né, porque tratar o fenômeno complexo, que é a mente, o comportamento humano e o ser humano, como se fosse simples categorias estatísticas, isso oculta a individualidade. A individualidade que está dentro de um horizonte social que tem uma retroalimentação com o seu ambiente ao redor. Então, ele evita essa perspectiva, ele reduz um fenômeno complexo, que é as questões mentais, comportamentais, emocionais do ser humano, a números, a categorias estatísticas. E também, sem falar, que eu já falei isso também em outro vídeo, ele ignora as propriedades emergentes dessa interação. Então, comportamentos, emoções, as experiências humanas surgem de interações complexas que não se reduzem a uma soma de sintomas observáveis. E essas relações complexas têm outras camadas que também são complexas, como a linguagem, como a interpretação, como os símbolos, como os signos, como a cultura, como os valores. Né? Então, tentando aqui dar uma síntese, né? O DSM ele é estatístico no sentido de classificação de grupo de sintomas e frequência a partir das categorias feitas por Emil Kraepelin e hoje pela APA e pela de psiquiatras norte-americanos. E não traz de maneira alguma a compreensão de uma causalidade, nem na mente, nem no comportamento, nem na questão social. E é por isso que tem críticas. Eu não sei como é que essa mulher também não viu. É só botar ali, né? Tem um monte, não sou eu, um montão de críticas de filósofos e outras pessoas de outras áreas sobre o DSM, porque ele é usado para dar para categorizar
né, para diagnosticar comportamento, sim. E isso, na crítica de muitas pessoas, inclusive de psiquiatras, se vê como um instrumento de etiqueta social. E não como uma ciência explicativa do comportamento humano. E com isso, ele deixa de ser descritivo e passa a ser prescritivo/normativo. Porque essa estatística que está no DSM, junto com a linguagem, que a gente vai ver depois, né, no próximo vídeo, a linguagem ambígua e a maneira que eles queiram interpretar as coisas, essa estatística do DSM não é neutra. É que nem o mercado. Não, o mercado é neutro, o mercado se autorregula, o mercado não está preocupado com a ética, com o preço justo. Justo é coisa da ética. Uma pinóia. O mercado traz junto valores que incute na interação do mercado, que é o consumismo, que é querer sempre mais, que é a mercantilização dos valores e dos sentimentos. Claro que o mercado não é neutro. Assim como a estatística do DSM também não é neutra. Embora a estatística originalmente seja algo descritivo, o uso do DSM passa a ser prescritivo e normativo. Então, por exemplo, a estatística do DSM descreve padrões observáveis. Então, tantos % de pessoas com esses sintomas cumprem o critério de depressão. Mas na prática, esses critérios se convertem em normas que determinam quem é considerado enfermo e quem deve receber que tipo o tratamento e que tipo de tratamento. Ou seja, dizer que tantas pessoas com esses sintomas cumprem critérios da depressão, ao mesmo tempo é a prescrição para um tratamento e dizer que essa pessoa não está bem. É normativo e prescritivo. Então, se alguém tem de 4 a 9 sintomas, como eu falei no início ali, de depressão, segundo o DSM, não se diagnostica. Agora, se alguém tem de 5 a 9, automaticamente a pessoa é na categoria de depressão maior e diz que essa pessoa não está bem e que tem que receber um tratamento. Prescreve um tratamento e, aliás, prescreve com muita força que tem que tomar. Aí que não tome. E se não der para o seu filho, pode ser ainda denunciado na justiça por negligência paterna ou materna, ou familiar. Mais normativo impossível. Então a estatística deixa de ser só um dado e começa a decidir quem necessita intervenção médica. Quem é normal e quem é anormal. E as consequências dessa prescrição estatística, normativa e prescritiva, é a medicalização da vida. Comportamentos e emoções normais numa vida dura e difícil para todos e para muitos em outros estratos sociais podem ser etiquetados como transtornos se encaixam na estatística dos grupos de categorias da cabeça dos psiquiatras. E a partir daí, uma vez diagnosticado, o paciente se percebe assim mesmo através dessa categoria. Quando eu saio no médico normal, médico objetivo, diz, você está com dor de garganta, inflamação da garganta, você está com amidalite. Eu não saio lá dizendo, eu sou amidalite. Eu não digo isso. Eu sou uma como é que é? Uma estomatite. Não, a gente diz, olha, estou com uma inflamação. Mas quando sai do psiquiatra, você diz, não, você é TDAH, né? Você é borderline. Você... Isso é etiquetar. Isso é normatizar. Isso é etiquetar da pior forma possível, porque acaba velando todo o resto do ser daquela pessoa a partir desse diagnóstico. E a partir disso que acontece, que nem vou entrar aqui, mas tem que mencionar, é o controle social. Vamos ler Foucault. Os anormais, vamos ler os livros dele lá sobre a clínica. Né? O controle social e normativo. As categorias da SM acabam funcionando como padrões de normalidade. E se usa, como disse ela, como no CID também, de forma administrativa, como engenharia social. Quem se desvia da média estatisticamente definida pelo DSM a partir da cabeça dos seus psiquiátricas é considerado patológico, entra lá
administrativamente nos critérios dos planos de saúde, de ficar encostado, de receber. Realmente é. Tem uma questão muito administrativa no DSM. Mas essa é uma segunda parte. A primeira parte é o que ele faz com as pessoas que entram no seu diagnóstico. Então tem uma paradoxa, né? Tem um paradoxo no DSM. A estatística não explica causas, mas se usa o DSM para decidir transtornos e classificar pessoas baseado em quê? Né? Então isso é, na verdade, uma autoridade dada e recebida pela psiquiatria baseada em estatísticas, em números. Ainda que a realidade individual é muito mais complexa que isso, e vou parar por aqui. Só para finalizar. Tá? Minha mulher teve um problema, ficamos um mês procurando um problema de saúde que deu nela. Problema de saúde, fomos no hospital, passamos um mês, mais ou menos, passamos um mês intensamente, indo a neurologistas, a vários médicos, procurando a causa do que ela estava sentindo. Ninguém encontrou nada. E por causa que a medicina não encontrou as causas, não deram um tratamento. E esse era o propósito. A gente queria um tratamento. A gente queria saber que fosse o que fosse uma coisa séria. Mas aqui está a causa e o tratamento é esse. Bom, a gente já sabe o caminho. Mas o fato é que ficamos um mês procurando as causas. E os exames da medicina, neurológicos, todos vocês possam imaginar, tomografias de sangue, não deram nada. Não concluíram uma causa. O médico não pode dar um tratamento. O médico, que é um cara consciente, ela diz, mas eu quero ter um tratamento. Diz assim, mas eu não posso. Essa dúvida mata mais do que o tratamento. Sim, eu sei dizer ao médico. Mas eu não posso experimentar com você alguma coisa. Um diz assim, não, eles estão achando que é mais isso, então vai lá e pede um tratamento, um outro médico, né? Para aquilo que mais parece ser. E ela foi querendo um tratamento. Não, mas eu quero, pode me dar o tratamento para isso, porque é o que mais parece que é para esse lado. Mas eu não posso fazer isso. Se não tem uma causa clara, se os instrumentos e as analíticas não deram uma causa clara, um médico consciente, um médico responsável, não pode dar um tratamento e uma droga para você. Os psiquiatras dão sem saber causa nenhuma. E drogas fortíssimas, altamente viciantes, disruptivas do sistema cerebral, neuronal. São essas drogas que rompem o equilíbrio cerebral. Eles não têm causas. Eles não têm nem exames clínicos laboratoriais para ter uma causa. Eles só têm um jogo de linguagem em cima de números que dão possibilidades de grupos de sintomas acontecerem ao mesmo tempo como correlação e prescrevem tratamento. Querem o padrão médico? Então, que por favor, que tragam do padrão médico esse tipo de postura. Um médico de verdade não pode dar um tratamento. Por mais que a pessoa esteja mal e ansiosa por um tratamento, não pode responsavelmente dar um tratamento para algo que não tem uma causa específica. Se o psiquiatra fizesse só isso, ele deixaria de ser psiquiatra. Porque o livro que ele tem não ajuda a achar causa nenhuma. Bom, esse é o recado de hoje, 38 minutos. Espero que o segundo vídeo dessa segunda crítica, que aparece depois no próximo vídeo do canal, seja um pouco mais curta. Mas, bom, essa é uma das críticas. Continuamos esse assunto no próximo vídeo. Se gostaram ou se não gostaram, dê like, dislike, comentem, compartilhem, ajuda o vídeo aí, ajuda o canal a chegar a 1000 inscritos para que a gente possa ter uma visibilidade maior dentro do YouTube, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo 2 desse mesmo assunto. Tchau, até mais.